Olá, gente! Bom, nesse vídeo eu gostaria de dar uma dica para vocês como vocês poderiam se organizar para dividir um tema específico, um assunto específico para ser estudado a cada dia, para que vocês não fiquem perdidos, acumulem matéria ou até mesmo deixem de aprofundar um assunto, né? Porque nós sabemos que todos esses assuntos são importantes para o nosso aprendizado. Bom, então eu vou mostrar aqui uma tabela que eu sempre faço. Antes de começar uma disciplina, eu separo um dia, eu não estudo nada, eu apenas organizo os conteúdos de toda a fase. Como assim? Supondo que uma disciplina, por exemplo aqui, ó, nessa fase, estou na fase 1, 2021, eu vou cursar Filosofia da Ciência e Química Analítica Qualitativa. Nessas disciplinas, eu vou ter mais ou menos uns 2 meses de conteúdo para que eu estude tudo, faça as avaliações. Então, eu pego todo o conteúdo das 2 disciplinas e organizo tudo em tabelas. Para cada semana, eu determino um conteúdo específico para estudar. E assim, eu vou estudando de pouquinho, não deixo acumular nada e consigo aprender bastante. Então eu separei aqui, ó. Essa tabela aqui é de fevereiro. Percebam que aqui, ó, onde tem aqui a fase 1 2021, embaixo tem um calendário. Esse calendário está querendo dizer que é o tempo em que eu vou ter que concluir essa disciplina. Então, a disciplina começa no dia 22 de fevereiro. Hoje, que eu tô gravando, é 19, começa segunda-feira. E vai até o dia 3/4 para eu finalizar tudo, estudar tudo, né? E até fazer as minhas avaliações. Então, vejam só. No dia 22, observa aqui que eu já coloquei aqui, ó, o que eu vou fazer durante toda a primeira semana de estudos, segunda até sexta. Eu não coloco no sábado nem no domingo, porque é o meu descanso. Eu tiro esse final de semana para fazer outras coisas. Se tiver alguma coisa pendente, é o jeito eu estudar, né? Mas caso eu consiga fazer tudo na semana, esses 2 dias ficam livres. Então, eu vou mostrar para vocês, basicamente, como que eu faço. Vejam que aqui eu já organizei a primeira semana. Eu abri aqui outro calendário para março, né? Aqui, ó, eu já organizei a segunda semana. A gente sabe, que vocês já viram nos vídeos anteriores, cada disciplina está dividida em 6 semanas. Então, aqui a segunda semana eu já organizei. E eu vou organizar a terceira semana com vocês, para vocês verem como que eu faço. E até mesmo se vocês quiserem copiar essa forma, fiquem à vontade. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou organizar primeiramente a disciplina de Química Analítica. Então, eu venho aqui, ó, abro a minha disciplina. Ó, eu já organizei a primeira semana, já organizei a segunda, agora eu vou organizar a terceira semana. Aí eu abro aqui o texto da aula, pessoal, porque ela vai estar organizada em tópicos. Então, cada texto da aula está dividido em, basicamente, 5 temas. Pode até ir para 6, para 7, mas a média é de 5 temas, ou seja, para cada tema, eu divido cada tema para cada dia. Então, vejam como que eu vou fazer, ó. Bom, então vejam que em cada, ó, nesse caso aqui, ó, é no dia 8, eu vou estudar a partir do dia 8 de março, na segunda-feira. E vejam que aqui eu coloco o nome da disciplina, introdução, a química analítica, e boto os 2 pontos. E embaixo eu coloco o nome da outra disciplina, filosofia da ciência, que são as 2 disciplinas dessa fase. E aí eu vou começar a preencher. O que eu vou fazer na segunda-feira, por exemplo? Ó, a gente vai observar aqui. Isso aqui é a apostila da terceira semana da aula 3, né?
Então, ó, no primeiro dia dessa semana, eu vou estudar o conteúdo do tema 1, que é testes específicos para identificação dos íons cloreto, brometo e iodeto. Então, todo o tema 1, ó, tudo isso aqui eu vou estudar unicamente na segunda-feira. Então, observe que tem muito conteúdo aqui para ser estudado. Compreender tudo isso, memorizar os nomes dos compostos, dos cátions, memorizar, por exemplo, o procedimento, como fazer o teste de cloreto. Então, eu tenho que estudar isso aqui para eu memorizar, realmente aprender como que faz isso. E se eu só apenas ler e passar para outro tema, eu não vou conseguir absorver esse conteúdo. Então, eu faço essa divisão justamente para que eu possa me aprofundar. Então, eu vou digitar aqui, aqui ó, eu digito o título do tema, só para eu não me perder. Pronto, então eu já coloquei aqui. Segunda-feira eu vou estudar unicamente esse tema. Aí na terça-feira eu já vou estudar o tema 2. Cadê o tema 2 aí? Separação dos íons cloreto, brometo e iodeto. Então, na terça-feira eu vou estudar unicamente esse conteúdo aqui do tema 2. É um conteúdo pequeno, ó, vejam que do tema 2 para o tema 3 é bem pequeno. Então, para eu adiantar o conteúdo e talvez na quarta-feira eu já tenha um tempo mais livre, eu poderia muito bem adiantar e estudar o tema 3 junto. Mas aí vai ficar para ver como que vai ser a minha semana, se eu vou estar numa semana muito cheia de coisa para fazer. Então, isso vai depender muito, mas é bom manter o calendário organizado. Bom, então eu terminei de preencher os conteúdos da semana 3. Dividi aqui em etapas, tá certo? E aí, agora eu vou preencher com a disciplina Filosofia da Ciência. Então, eu abro aqui a disciplina. Então, a aula 1 eu já registrei, já coloquei na tabela, a aula 2 também. E aí, agora, vou colocar a aula 3. Nessa disciplina aqui, nós não temos a apostila, mas a gente assiste às aulas, os vídeos, né? Aí eles disponibilizam o slide, mas não tem aquela apostila, porque aqui nessa disciplina eles vão ofertar o livro virtual. Também a gente recebe esse livro aqui físico, tá, gente? Que é aqui Introdução Histórica à Filosofia das Ciências. Então, no caso dessa disciplina, eu coloco 2 dias para eu assistir a aula, né? Que é mais ou menos 50 minutos. E quarta, quinta e sexta eu coloco basicamente para ler o capítulo do livro que fala do assunto respectivo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Na segunda-feira eu vou assistir a videoaula sobre... Eu coloco o nome do tema da aula 3, que é Ciências Humanas e Ciências Naturais. Na terça-feira, eu vou apenas copiar e colar aqui, por quê? Porque pode não dar tempo eu ver o vídeo todo, né? Então, eu já tenho essa folguinha para terminar de ver o vídeo na terça-feira. O bom mesmo é ver no mesmo dia para não perder o foco, mas acontece os imprevistos. Aí, na quarta-feira, eu já vou colocar, né? Acredito que eu já tenha visto a videoaula toda. Aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar assim agora, ó. Ler no livro o assunto abordado. Então, essa orientação ela vai servir para quarta, para quinta e para sexta. Então, assim,
concluir a terceira semana dessa disciplina aqui, que é a de Filosofia da Ciência, e também a de Química Analítica. E eu vou fazer esse mesmo procedimento, gente, para a aula 4, para a aula 5, para a aula 6, tanto da Química Analítica como para a Filosofia da Ciência. Quando eu terminar essas 6 semanas de estudo, aí eu vou me dedicar às após. Não tem ainda porque a disciplina ainda não abriu, mas aqui nesse tópico de avaliações, já vai ter aqui a APOL 1, a APOL 2 e a avaliação em si, né? Então, quando eu termino de estudar todas essas 6 semanas, eu vou praticar o que eu aprendi nas APOLs e posteriormente realizar a avaliação. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, é só uma dica, espero que tenham gostado. E se vocês forem fazer o curso, gente, indica o meu RU, porque você ganha um desconto, tem um curso de inglês também, e eu também ganho uma ajudinha aí também da instituição. Obrigada.